23,59. Portugal é um paraíso do socialismo europeu, com educação e saúde gratuitas de qualidade. Meia-noite. Os portugueses não têm onde morar, têm a moradia mais cara do mundo, vamos congelar os aluguéis. Sim, para muita gente bateu um vento e o país degringolou em 1 minuto. Só que a história é bem mais complexa e não cabe em frases de efeito nas redes sociais. Antes de mais nada, Portugal é uma história de sucesso. Do pacote de austeridade, muito corajoso, feito pelos conservadores, até a estabilidade e crescimento nos últimos 8 anos em governos de esquerda. Mas sim, como qualquer outro fenômeno, precisa de alguns ajustes, que não estão sendo feitos. Portugal não deve ter saudades de 2010, quando estava falido e sob intervenção do FMI, do Banco Central Europeu e da União Europeia. Em 10 anos, a virada foi impressionante. O desemprego hoje é menos da metade que em 2013. Os portugueses estavam saindo do país, às dezenas de milhares, entre 2011 e 2014, e agora estão voltando para casa. E o enorme turismo e a distribuição de vistos permanentes a quem investisse no país resgataram a economia portuguesa, que andava em coma. Não dá para querer expulsar os turistas que transformaram cada canto de Lisboa. Dá uma olhada no que aconteceu no antigo Mercado da Ribeira. Em 2014, quando surgiu este Time Out Market em Lisboa, muita gente fez careta. Nome em inglês, revista estrangeira, vamos descaracterizar um dos lugares mais tradicionais de Lisboa. Mas o sucesso foi instantâneo. 4 milhões de visitantes por ano vêm para cá comer nesses 30 restaurantes de 5 chefes famosos portugueses, alguns, aliás, com estrelas no Michelin, e tem escola já de gastronomia, espaço para eventos, até uma balada funciona nesse lugar. Portugal recebeu 22 milhões de turistas no ano passado. O Brasil inteirinho não chegou a 4 milhões. É um contraste gigantesco e esse mar de turistas passa em grande parte aqui em Lisboa. E eles não estão desperdiçando a oportunidade de aumentar os gastos dos turistas e a estadia deles. Então cada espaço merece uma atividade e uma delas é aqui num pilar da grande ponte 25 de abril, apareceu uma parede de escalada. Portugal ainda depende muito do turismo. 17% do PIB e 20% de sua mão de obra trabalham na área. Galpões abandonados, embaixo de uma ponte movimentada e uma via expressa. A gente podia estar na Barra Funda, na Moca, no Brás, no Pari, em tantos lugares em São Paulo, que são promessas eternas de reutilização do patrimônio industrial. Lisboa conseguiu transformar este espaço na LX Factory, que, como vocês estão vendo, numa plena terça-tarde de outono, está lotada. São as centenas de empregos, estabelecimentos, restaurantes, choperias, lojas de design, lojas de produtos tradicionais portugueses, e cheia de gente. Sim, tem uma cara que podia estar no Brooklyn ou em Berlim. Talvez essa é a maldição dos alternativos pelo mundo, que estão todos se uniformizando e ficando iguaizinhos. O lugar não tem nada de original. É realmente bastante uniforme, mas comprova que enquanto outros lugares deixam esse patrimônio industrial se esfarelar, aqui chegaram investidores. O governo português arrecadou muito com a explosão do turismo, com essa venda de imóveis, com novos investimentos. Houve imposto para tudo.
E esse dinheiro não foi para habitação, ainda. Há 5 anos, por exemplo, foram prometidas 9.000 unidades de moradia popular em Lisboa, mas pouco mais de 1.000 foram entregues. Construir no país é tão lento quanto qualquer outra coisa em Portugal. Eu não estou falando apenas da discussão para construir o novo aeroporto de Lisboa, que se arrasta há quase 60 anos. Está mais do que na hora de Portugal reaprender com a sua própria história e produzir em grande escala habitação a preço acessível, como foi feito aqui nos anos 60. Eu estou no bairro de Alvalade, um dos bairros mais densos de Lisboa, quase 20.000 habitantes por quilômetro quadrado. Tem uma cara de Brasília, um pouco melhorada porque tem comércios no térreo, não botaram os comércios em quadras separadas. É um bairro com menos vida de rua que a Lisboa tradicional, que os modernistas ficavam devendo ainda urbanismo. Ainda assim, são milhares de apartamentos numa área relativamente central a preços mais acessíveis. O que Portugal fez nos anos 60 precisa voltar a fazer já. Há outras lições para quem constrói e financia moradia popular no Brasil que você pode aprender aqui com Alvalade. A qualidade da construção importa muito, especialmente a longo prazo. Dá uma olhada. Aqui os apartamentos têm terraço, tem jardineira, tem vidro, janelas do chão ao teto, venezianas para proteger do calor. Há vários detalhes até nos conjuntos. Tem prédios mais altos, prédios mais baixos e uma variação de cores, porque ninguém deveria ser obrigado a viver na monotonia. Enquanto muitos conjuntos habitacionais no Brasil, lá do BNH ou do Minha Casa Minha Vida, se desvalorizam ano tras ano, como se fossem carro usado, aqui em Portugal, essas construções dos anos 60 se valorizaram muito com o tempo. Ou seja, quem pagou e comprou essas unidades nos anos 60, 70, hoje às vezes tem pequenas fortunas nas mãos, porque há muito mais demanda que oferta. Portugal precisa saber fazer isso em democracia. Sim, é mais difícil, mais complicado, mas vai ter que aprender. Dinheiro existe. Portugal acaba de anunciar que vai sediar parte da Copa do Mundo de 2030. Então, dinheiro para supérfluo tem. E Lisboa precisa, de uma vez, criar habitação social na enorme quantidade de terrenos e imóveis públicos ociosos na cidade. Eu estou aqui no Parque Eduardo VII, um dos metros quadrados mais valorizados de Lisboa. Até o Cristiano Ronaldo tem uma cobertura por aqui. Mas aqui atrás tem uma cadeia, sim, um Carandiru lisboeta, que é uma mistura aí cor-de-rosa de casa de vilão da Disney com fortaleza medieval. Tem apenas 1.300 detentos. É um espaço aí enorme para poucos presos numa área central de Lisboa. Então, sempre que me perguntam, mas onde fazer mais moradia, como compensar essa enorme demanda para pouca oferta de novos apartamentos em Lisboa, olha, aqui tem muitos prédios públicos. É um mal que atinge muitas cidades. São Paulo é uma delas. A gente tem até moradia militar na cara de Ibirapuera. Quem sabe o Portugal não passa na nossa frente de novo e faz uma fortuna com este imóvel que permita financiar as milhares de unidades habitacionais necessárias para Lisboa. Lisboa tem mais de 43.000 imóveis vazios, segundo a última estatística. Tem imóveis de governos, da igreja, de portugueses que não moram há tempos no país, de gente que não tem dinheiro para reformar. Portugal precisa ser mais rápido para aumentar a oferta no meio de tanta procura. É preciso que os proprietários disputem os inquilinos, e não muitos inquilinos atrás de um único apartamento em bom estado, como acontece hoje. Como vocês podem ver, já estou de volta a casa, aqui em São Paulo, mas ainda cabem várias reflexões sobre a gentrificação.
Um fenômeno que atinge especialmente as chamadas cidades globais, um clube pequeno do qual Lisboa agora também faz parte. Sim, são cidades que atraem fortunas do mundo inteiro, dos nômades digitais americanos aos bilionários russos, chineses, do Oriente Médio. E muitos estudantes de elite que procuram universidades que só têm aulas em inglês. Cidades seguras, muito seguras, que essas pessoas procuram. Como vocês podem imaginar, é um fenômeno que está longe de acontecer em São Paulo ou no Rio. É importante que Portugal e também o Brasil não pensem que dá para se fazer política social com o chapéu alheio. Se você quer produzir mais apartamentos, quer que os preços sejam mais baratos, o governo é responsável por isso. Não dá para esperar e depois reclamar 5, 10 anos depois. Isso é política governamental. E nós sabemos como os orçamentos dedicados à habitação são irrisórios diante da demanda, diante da necessidade de mais moradia acessível. Lisboa não deve cair em várias das armadilhas do populismo. Congelar aluguéis, por exemplo. O proprietário de um imóvel sempre vai querer o melhor retorno. Se ele achar que é um péssimo negócio, ele vai vender esse imóvel e aí só gente mais rica vai conseguir comprar em vez de alugar, ou talvez ele tire do mercado e aí os preços disparam. Isso já foi tentado aqui no Brasil, em Berlim, em outros lugares, e o que aconteceu? As cidades ficaram mais caras. Nova York é um grande exemplo, onde há muitos imóveis com aluguel controlado e quem não está nessa casta de sortudos acaba pagando mais caro. Então, esses populismos têm que ser muito controlados, ou limitar o número de turistas, ou proibir turista. Será que só os milionários vão poder fazer turismo daqui para frente? Bom lembrar que durante a pandemia, muitos empregos desapareceram quando o turismo evaporou. E aqui terminamos a primeira série internacional do canal, Lisboa nas Alturas. Falamos sobre o urbanismo de Lisboa comparado com o das cidades brasileiras, a legislação que criou esses quarteirões fantásticos. Também falamos sobre o uso das margens no rio, no oceano e as diferenças com as leis brasileiras. Falamos da avenida mais bela do mundo, vocês precisam dar uma olhada nesse episódio. Como Lisboa restaurou 7.000 edifícios históricos em apenas uma década. E também o que é luxo em Lisboa. Sim, Lisboa, felizmente, é bem diferente de Dubai. Pedido importante, deixem os comentários aqui abaixo sobre que cidades no Brasil ou no mundo o canal deveria explorar e descobrir mais inspirações e também o que não fazer. Daniel Frias, que está aqui me gravando, já está com a malinha pronta, que ele também gosta de viajar como eu. Então, comentem, compartilhem esse vídeo e principalmente se inscrevam, porque falar de cidades, de urbanismo, de arquitetura, merece muito mais audiência. E até o próximo São Paulo nas Alturas.